Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karina Montalvani, sou dentista há mais de 10 anos e hoje vim gravar esse vídeo para vocês para a gente conversar um pouco sobre as especialidades odontológicas. Antes da gente começar sobre o conteúdo, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal Empreendedor Dentista e também conhecer o nosso blog e o nosso perfil no Instagram. Em todos esses canais nós vamos ter muito conteúdo relevante para que nós, cirurgiões dentistas, possamos aí sempre estar atualizados e receber mesmo conhecimento que faz diferença no nosso dia a dia, tanto da parte de gestão, de marketing, quanto também de dicas técnicas, dicas mais específicas da nossa profissão. Então, sejam bem-vindos. Bom, começando especificamente, sobre o nosso tema de hoje, que é a especialidade odontológica, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha história na odontologia e na minha especialidade. Como eu disse, eu já sou formada há mais de 10 anos e no início da profissão eu quis praticar um pouquinho, fazer um pouco de clínica, até para ver se as matérias, que eu tinha mais gostado na faculdade, como elas seriam na parte clínica, se eu sentiria alguma dificuldade, ou até se eu começava a gostar de uma outra especialidade, né? E quando eu me formei, eu já tinha me apaixonado pela ortodontia, pensava em fazer ortodontia e iniciei minha vida clínica trabalhando em alguns consultórios de colegas e também já tinha uma sala alugada no interior aqui de Minas Gerais para atender pacientes particulares. E então, quando eu comecei a atender a parte clínica, eu optei por começar a fazer um aperfeiçoamento em ortodontia. Como a gente sabe, na graduação a gente não tem muito a disciplina de ortodontia propriamente dita, então eu quis conhecer melhor a especialidade e ver se era aquilo mesmo que eu queria fazer. E aí durante o aperfeiçoamento eu vi que realmente era a especialidade que eu queria seguir, me apaixonei mais ainda pela ortodontia e terminei meu aperfeiçoamento ainda trabalhando como clínica geral e iniciei a minha formação em ortodontia, onde eu estudei na PUC Minas, que era uma especialização junto com o mestrado, que é chamado mestrado profissional. E aí foram 2 anos e meio nesse processo de especialização em mestrado, onde eu tinha apenas a sexta-feira e o sábado para trabalhar e trabalhava como clínica geral também. Então, após esse processo que eu me tornei ortodontista. E sigo essa minha especialidade até hoje com muito orgulho e cada dia gosto mais do que a gente pode fazer e o impacto da especialidade para o nosso paciente. Mas, como nós sabemos, existem diversas especialidades na odontologia. Hoje o CFO ele reconhece 23 especialidades, que eu já vou falar para vocês quais são. Mas eu acredito que hoje o dentista que forma, o colega que está formando agora, ele deve sim pensar numa especialização. A gente sabe que a gente tem inúmeras faculdades de odontologia hoje, o número de colegas se formando aumentou muito e é claro que a especialização ela ajuda muito. Eu acho que hoje em dia ela nem é um diferencial, ela é uma necessidade, mas eu também acho que o dentista recém-formado ele precisa começar a trabalhar, se inserir no mercado de trabalho e ver também ter essa vivência prática que a gente não tem na faculdade para escolher uma especialidade que mais te atenda ou talvez mais atenda também às suas necessidades locais. Porque muitas vezes a gente vai começar a trabalhar e vai às vezes para uma cidade do interior, para outro local que tem às vezes uma demanda reprimida de alguma especialidade e às vezes se torna interessante, se tornar especialista. Tem até um colega de profissão, colega de turma, que formou comigo, que fez exatamente isso, foi para uma cidade do interior, viu que não tinha ninguém que era especialista em radiologia, ele fez a especialização, abriu uma clínica radiológica na sua cidade, virou referência do local. E mais tarde ele fez especialização também em plantodontia e completou aí o seu leque clínico, Mas tudo isso deve ser avaliado quando você vai pensar numa especialidade. Então, vamos lá para a gente conhecer quais são as especialidades, as 23 especialidades que são reconhecidas hoje pelo CFO.
Então, a gente tem a cirurgia bucomaxilofacial, a odontopediatria, endodontia, odontogeriatria, a prótese dentária, ortodontia, dentística, harmonização orofacial, estomatologia, odontologia legal, odontologia do trabalho, patologia oral e maxilofacial, radiologia, odontologia em saúde coletiva, acupuntura, homeopatia, odontologia do esporte, ortopedia facial dos maxilares, disfunção temporomandibular e dor orofacial, odontologia para pacientes com necessidades espaciais e prótese bucomaxilofacial. Então, são essas as 23 especialidades reconhecidas pelo nosso Conselho Federal de Odontologia. E aí vem a pergunta, né? Mas como escolher, então, essa especialidade? Que curso fazer? Quais são as especialidades mais lucrativas hoje? Então, são várias dúvidas que vão surgindo aí na nossa cabeça. Acho que antes disso, antes de falar assim, qual especialidade é mais lucrativa, a gente tem que voltar num ponto que acho que para a gente ser bem sucedido na nossa profissão, a gente precisa exercê-la com paixão, com vontade e tratar os nossos pacientes de uma forma bem empática, com muita empatia, com muito respeito e muita ética. Se a gente segue esses pilares, né, de ter um bom conhecimento técnico e respeitar o nosso paciente, respeitar o nosso colega, a gente vai ser bem sucedido, né? O caminho, muitas vezes, ele não é curto, como a gente gostaria quando a gente é um recém-formado, por exemplo. A gente vai demorar alguns anos, a gente precisa de experiência, a gente precisa muitas vezes acompanhar um colega que tem mais experiência para a gente ir crescendo na profissão. Isso gera tempo e precisa de paciência. Mas o caminho é esse, né? E para qualquer especialidade que você vai escolher, esse é o caminho que deve ser seguido. E eu acredito que a gente deve sim pensar no que a gente mais gosta para escolher uma especialidade, porque é ela que a gente vai abraçar e fazer exercer ali todos os dias. Pensar em especialidades do momento ou mais lucrativas é interessante? Sim, também é, mas você precisa ter aptidão para aquela especialidade, porque se você não tem aptidão ou não gosta e vai escolher só porque no momento é aquilo que está mais na moda ou que está dando mais dinheiro, em algum momento você não vai se sentir realizado ou não vai exercer aquela profissão, aquela especialidade de forma plena. E é claro também que a gente tem que pensar, se você gosta de várias especialidades, escolha assim a que tem a maior demanda do mercado, né? Atualmente existem áreas que estão mais em alta. A gente sabe que a parte de dentística, né, odontologia estética está realmente em alta. A harmonização orofacial é uma especialidade nova e que também está muito em alta, né? Mas a gente sabe que tudo é cíclico também. E as especialidades base da odontologia, como se diz a odontologia raiz, elas também nunca saem de moda, né? Então são sempre necessárias. Então a gente tem a cirurgia, super necessária, dentística, prótese, ortodontia, endodontia. São todas especialidades que existem em demanda, sempre vai existir e precisamos de bons especialistas na área. Então, questão de lucratividade. É claro que as profissões, as especialidades que estão mais requisitadas no momento, elas tendem a ser mais lucrativas, mas eu sou muito fã do ganho a longo prazo, então eu não penso a curto prazo. Eu penso em fazer o que a gente gosta e fazer muito bem feito, se especializar, ser bom tecnicamente no assunto, tratar o paciente bem e ter um bom relacionamento com os colegas para que ele possa indicar pacientes para você e aí você vai crescendo aí na sua especialidade, pouco a pouco, com calma, né? Outra coisa que é interessante pensar quando a gente está falando de especialidades odontológicas é no processo de especialização. Então, para você se tornar um especialista, você precisa fazer um curso de especialização que esteja devidamente regulamentado. E aí, a nossa dica é escolher um bom curso de pós-graduação. Hoje, assim como a gente tem várias faculdades de odontologia de graduação, a gente também tem inúmeros cursos de pós-graduação no mercado. E aí, às vezes, quando a gente está recém-formado, a gente tem pouco dinheiro, um orçamento mais apertado, às vezes a gente opta por fazer um curso mais barato,
pensando em só ter um título de especialização. Mas eu acredito que o ideal é escolher um bom curso. Por quê? Porque você vai se tornar um especialista mais preparado, você vai ver mais pacientes, atender mais pacientes dentro da sua especialização, vai provavelmente ter professores com mais experiência ou que estão ali liderando o mercado na sua área. Então essa troca ela é muito importante e ter um curso de qualidade vai te economizar depois. Então se a gente faz às vezes um curso mediano, a gente vai ter que fazer um monte de cursos aí de imersões ou cursos complementares para realmente complementar aquele conteúdo que não está sendo dado na sua especialização. Então, priorize essa formação, procure cursos aí de renome, por mais que você tenha que investir um pouquinho mais de dinheiro e esforço aí, mas acho que vale a pena buscar uma formação de qualidade. Você também vai ter que enfrentar, para fazer uma especialização, a mensalidade, né, desse curso e também os gastos com material. Se você é estudante de odontologia ou já estudou, você se lembra que a gente tem que comprar listas de materiais que são caras, né, no nosso curso de graduação, e na especialização não é diferente. Cada especialização vai ter sua lista de materiais que serão necessárias e que você vai ter que investir no início, né? Varia muito de especialidade para especialidade, mas vai exigir esse esforço aí financeiro. Mas, mais uma vez, ele se vale, ele se paga, porque todos esses materiais você vai continuar usando para exercer sua profissão, sua especialidade. E muitas especializações têm um regime de carga horária que permite que a gente trabalhe, né, durante a especialização. Então, você consegue, às vezes, depois de um ano de curso, enfim, já começar a pegar alguns casos mais fáceis no seu consultório dessa especialização, já consegue gerar mais dinheiro, né? E isso vai tornando mais fácil aí ao longo da sua formação, né? E deixar claro também que depois de especialista, a gente enfrenta outras barreiras, né? Não quer dizer que agora eu sou um especialista, eu já vou sair ganhando mais e vou, enfim, já ter mais pacientes, também não é. Hoje em dia a gente tem inúmeros especialistas, praticamente todos os colegas que se formam se tornam especialistas em alguma área. Então, dentro da especialidade, você também terá uma curva de crescimento que é natural. Então, enfrente isso com naturalidade, tenha paciência, que tudo vai dar certo, né? Seja um bom especialista. E se você trabalha se você é um empreendedor já e tem uma clínica, ou se você é um colega recém-formado e quer abrir uma clínica, quer empreender, considere sim ter uma clínica com multi-especialidades. Hoje, acredito que a tendência do mercado não é mais como no tempo que eu formei, às vezes, ou antes disso, que um dentista, ele encaminhava muito para o outro, né? Ele tinha um consultório pequeno, enxuto, com uma cadeira, exercia ali a sua especialidade, ou fazia uma clínica geral, e quando ele precisava de uma outra especialidade, um outro tratamento, ele encaminhava para um colega. Hoje a tendência de mercado mudou um pouco, então a maior parte dos consultórios ou das clínicas oferece um tratamento interdisciplinar para o seu paciente, ou seja, que tenha na mesma clínica as diversas especialidades para que aquele paciente seja tratado de uma maneira global e mais integrada. Então, pense nesse sentido, se você já é um empreendedor, se você quer montar uma clínica, pense em ter ali colegas, né, que possam oferecer todas as especialidades. Quando eu formei, a gente também fez isso de uma maneira empírica, a gente se associou, primeiramente ao meu marido, que também é dentista, ele tinha aptidão para cirurgia, periodontia, eu fazia a parte de dentística, de clínica geral, e associamos com mais um amigo que adorava endodontia. Então, nesse consultório no interior, cada um fazia, entre aspas, né, tinha uma tendência já para essas especialidades e assumiam quando era um caso de cirurgia, quando era um caso de endo, quando era um caso de dentística, a gente dividia entre a gente. E depois, quando fizemos nossas especialidades, então eu sou ortodontista, meu marido é periodontista, esse nosso outro colega é endodontista,
continuamos nessa mesma formação, cada um na sua área de atuação. Então, é uma coisa bem interessante de oferecer para o seu paciente, né? Bom, pessoal, hoje o vídeo foi desse tema, especialidades odontológicas. Nós temos um texto no nosso blog também super completo. Vamos deixar o link de acesso para vocês. E temos também um material lá no nosso blog, que é um e-book gratuito, que oferece dicas imperdíveis para você que está iniciando a profissão. Então, confira lá também. Siga a gente em todas as nossas mídias e esteja aí atento para as nossas atualizações e novos conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.